Até agora, nós falamos sobre 3 conceitos essenciais de orientação a objetos. A visão de mundo de PO, em que o sistema é composto por objetos que se comunicam enviando mensagens uns para os outros. O conceito de objeto, que é algo que possui estado e comportamento, ou variáveis e métodos. E o conceito de classe, que é a forma a partir da qual novos objetos são criados. Nesse vídeo, vamos falar sobre um quarto conceito básico de OO, herança. Herança é um mecanismo de orientação a objetos que nos permite definir uma classe a partir de outra. Isso facilita o reuso de código no sistema, porque todos os métodos e atributos definidos na classe original serão herdados pela nova classe. Se uma classe B é definida a partir de uma classe A, nós dizemos que B herda de A, e que nós temos uma hierarquia em que A é a classe pai, ou superclasse, e B é a classe filha, ou subclasse. Herança é muito usada para representar relações de especialização e generalização das entidades do mundo real. Exemplo, podemos criar a classe usuário e criar 2 classes filhas de usuário, aluno e professor. Embora aluno seja diferente de professor, eles podem ter algumas características em comum no nosso software. Ambos podem ter um nome, um e-mail e uma senha de login, mas só faz sentido um aluno ter média do semestre e só um professor tem a sua lista de disciplinas ministradas. Nós dizemos que a classe aluno é uma especialização da classe usuário, assim como a classe professor. E indo na outra direção, dizemos que a classe usuário é uma generalização da classe aluno e da classe professor. Vamos ver como isso fica no código. Temos aqui uma classe user para representar usuários. Nessa classe foram declarados 2 métodos. O primeiro é o método initialize, que você já conhece, mas agora com parâmetros. Cada parâmetro é armazenado em uma variável de instância. O segundo método apenas retorna uma string, que é o nome completo do usuário. Primeiro nome, seguido de espaço, seguido do sobrenome. Depois dessa classe, declaramos uma classe student, que herda da classe user. Para fazer isso, depois do nome da classe, nós colocamos o sinal de menor e o nome da classe pai. Essa notação é o que indica que a classe student herda da classe user. Nessa classe, nós podemos definir métodos especializados, específicos de alunos, como é o caso do método enroll, usado para matricular um usuário em um curso. Esse método apenas adiciona um novo curso, que foi passado pelo parâmetro course, a uma variável de instância chamada @courses, que guarda o array de cursos do aluno. O método name, como está declarado na classe pai, é um comportamento genérico. Todas as subclasses de user automaticamente herdarão esse método. Por outro lado, o método enroll representa um comportamento especializado. Então, além dos 2 métodos da classe pai, essa classe filha contém uma operação a mais. Tanto a classe user quanto a classe student são classes normais e podem ser instanciadas normalmente. Então, a gente pode criar um novo usuário fazendo o recebe user.new, passando como parâmetros o primeiro nome do usuário que a gente está criando e o segundo nome. Legal. Agora, esse objeto, ele é um objeto da classe mais genérica. Então, ele responde ao método name, porque esse método foi definido na classe genérica, mas ele não responde ao método enroll, porque esse método não existe para objetos da classe user, mas ele existe para objetos da classe student. Então, vamos criar um objeto desse tipo, fazendo o student.new. De novo, nós temos que passar o primeiro e o segundo nome como parâmetros, porque a classe student herda da classe user, então tem o mesmo método initialize. Beleza, agora a gente criou um objeto student. Esse objeto responde ao método name normalmente e ele também responde ao método enroll. E eu posso passar, por exemplo, uma matéria e aí o método funciona normalmente. Se eu tivesse chamado sem o parâmetro, que nem eu fiz ali em cima, o erro teria dado o erro, porque eu não passei o parâmetro obrigatório, mas repara que o erro é diferente. No primeiro caso, o método nem foi encontrado. No segundo caso, o método foi encontrado, mas o que aconteceu foi que eu passei o número errado de parâmetros.
Repare que nesse código aparece uma expressão que é muito comum em Ruby. Embora não seja nada específico de orientação a objetos, ela é tão comum que é legal saber como funciona. Essa expressão é que nós chamamos de atribuição condicional. Ela se comporta como se fosse uma versão abreviada dessa outra expressão, que faz o seguinte: se a variável @courses ainda não tinha sido usada, o seu valor será nulo, e portanto o lado direito do OR será executado, inicializando a variável com um array vazio. Na segunda vez em que o método for chamado, essa variável já vai existir e ter um valor. Portanto, apenas o lado esquerdo do OR será executado, que é uma expressão que não faz nada, simplesmente retorna o valor da própria variável. Por isso, chamamos essa expressão de atribuição condicional. Caso a variável ainda não tenha sido inicializada, a atribuição acontece e a variável recebe um valor. Por outro lado, se ela já tiver um valor, nada acontece. Às vezes, você vai precisar criar um método na classe filha com o mesmo nome de um método da classe pai. Isso é chamado de sobrescrever um método. Exemplo, se nós quisermos inicializar a variável @courses logo que um objeto do tipo student é criado, vamos precisar definir o método initialize para essa classe. Por outro lado, a gente não pode deixar de inicializar as variáveis de instância que já estavam sendo inicializadas na classe pai. A gente poderia simplesmente copiar e colar o código aqui nessa classe de baixo, mas essa duplicação não é uma solução muito elegante. O que a gente faz nesses casos é usar a palavra-chave super. Essa palavra-chave pode ser usada dentro de qualquer método que foi sobrescrito, e ela sempre se refere ao método da classe pai que tinha aquele mesmo nome. Portanto, aqui super se refere ao método initialize da classe user. Como o método da classe filha e o da classe pai recebem exatamente os mesmos parâmetros, o primeiro e o último nome, na mesma ordem, então a gente pode omitir a passagem dos parâmetros, mas poderíamos também usar a forma mais completa. Vimos que herança é um mecanismo muito útil, porque permite o reuso de código e permite a expressão de relações de especialização e generalização entre classes. No entanto, em Ruby e em muitas linguagens orientadas a objeto, uma classe não pode herdar de mais de uma classe. Ou a classe não herda de ninguém, ou ela herda de uma única classe. Não existe o que nós chamamos de herança múltipla. Mas essa não é a história completa. Ruby permite um outro tipo de compartilhamento de código conhecido como mixin, que é parecido com herança múltipla, mas não é exatamente herança múltipla. A gente vai falar sobre mixins no próximo vídeo.